E a partir de agora vamos ter um bate-papo leve, descontraído e cheinho de informação, gente, informação de qualidade, como nós prezamos aqui no programa Elga e Você. Estamos aqui ao lado dela, Nelly Winter, palestrante, artista, escritora, poetisa, várias frentes, né, Nelly? Primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Elga, eu agradeço o convite imensamente. Estar aqui falando com você hoje e o mais importante, trazendo informação, cultura e arte. Nossa, isso que é muito bom, né? Quando temos essa troca de energia, de informação, em um momento especial, acabou de ser coautora, né? São 19 escritores de um livro de poesias que você tem que ter uma sensibilidade muito grande. Então a gente já imagina que esse bate-papo vai ser fantástico, né, Eli? Com certeza, e é um livro assim, Elga. Eu, como drag queen, né, a primeira drag queen escritora de Mato Grosso, eu não tenho nem palavras para expressar esse sentimento, porque é um livro que eu tenho um adolescente de 13 anos, tenho um promotor de justiça, tenho uma doutora em química, são diversos profissionais ou estudantes de várias áreas que se unem por conta da poesia neste livro. Então, eu, quanto drag queen, né? Nossa, alegria imensa estar nesse projeto. Uma honraria muito grande, né? Agora, falar de poesia. Quando que a poesia tocou o seu coração? Na verdade, Elga, a poesia, a escrita, num contexto geral, para mim, é um grito libertador. É tudo aquilo que eu não posso falar, expressar, verbalizar, eu trago para a escrita. Então, a poesia, eu pego um pôr do sol e trago os meus versos, né? Eu acho que é a expressão da arte mais singela que nós temos no nosso dia a dia. Só que antes de passar para a escrita, nós temos que ter o nosso olhar poético. Isso é verdade, olha, não é para qualquer um, é de verdade. Traduzir o sentimento em poesia não é algo simples, tem que ter um talento, né, Nelly? Na verdade, além do talento, essa sensibilidade, quantas vezes você parou entre 5 e 6 horas da tarde para apreciar o pôr do sol? O trânsito maluco nosso, ou você em casa, na sua sacada, e aí aquele pôr do sol te impacta de uma grandeza, você fala bem assim, nossa, eu não consigo nem expressar. Tá aí a sua sensibilidade. Se você pegar naquele momento um papel e escrever uma poesia, ou tentar, né, você vai ver a inspiração que vai te dar aquela paisagem. Olha só, viu, gente? Já tem uma técnica aí, né? Tentar colocar no papel, colocar para fora o seu sentimento. É um exercício, você cada vez vai melhorando, Nelly? Elga, tem que ser constante esse exercício, mas assim, não é todo dia que eu tenho esse tempo para o pôr do sol. Eu tenho outras táticas, né? Uma delas, eu tô na rua e aí alguém fala uma palavra, já é um gatilho para um texto, pego o meu... Eu sou egoísta, gente. Eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo. E aí eu gravo Eu áudios. também, eu vou contar. Eu gravo áudios que tem a ver com o que eu quero escrever. E aí, um determinado dia da semana, tá, eu me programo para sentar, ouvir os meus áudios e escrever. Então, isso é mais recorrente. Ou bloco de notas, à mão mesmo. Mas esse é o exercício, gente. Se vocês querem escrever, peguem essa dica aí. Vai registrando, né, Nelly? Porque na hora que você sentar para escrever, tem um bendito bloqueio criativo. E aí você quer falar de maquiagem. Você domina tudo, mas na hora de passar para o papel, trava e não vai. Se você tem as anotações, tem os áudios, você só vai alinhar e costurar o texto, porque você já escreveu, na verdade, antes, né? E funciona, minha gente. Esse grupo de WhatsApp comigo mesmo é babadeira. Gente, é ótimo. Não tem mensagem indesejada, não tem notificação fora de hora, é maravilhoso. Agora vamos mostrar esse livro maravilhoso que está aqui, ó, Versa, Bardos em Linhas. Conta um pouquinho. O Versa, Bardos em Linhas, Elga, é o segundo volume desse projeto da Humanos Editora. O primeiro volume é Bardos, Versos e Rimas. É um projeto mais social do que cultural na Humanos, por quê? É um projeto que o poeta ele não paga, né, uma tarifa cheia de publicação. É só uma taxa de inscrição simbólica para participar. Então, tem lançado com este, que é o segundo volume, mais de 40 novos poetas no mercado literário mato-grossense.
Então, quando a gente fala bardos, o bardo na Idade Média era aquele cara que ele era cantor, compositor, poeta, escritor, historiador e contador de histórias. Eu ia te perguntar, bardos, o que era? É esse cara que ele tinha vários ofícios e aí ele ia para a praça pública para oralizar todo o conhecimento dele. E aí, como é uma pessoa só, com vários ofícios, né, profissionais, no Bardo, que foi o primeiro volume, e no Verso, nós trazemos vários profissionais que se encontram na poesia, nos versos, que é o nosso ponto-chave, ponto em comum entre todos os poetas. Estar presente nessa obra, Nelly, como foi para você, assim? Sabe, como foi um momento de reconhecimento, tudo fez mais sentido, você conseguir realmente mostrar, colocar no papel seu sentimento e ser reconhecida por isso, estar em um local que você tem certeza que você tem esse merecimento? Elga, assim, até emocionante falar dessa participação, porque eu perdi 2 amigos, assim, irmãos na pandemia. E desde que o primeiro amigo, né, desencarnou, eu pensava assim, nossa, como que eu vou prestar uma homenagem para eles? Porque eu não pude estar no velório, até porque não teve cortejo, enterro, nada. E aí, quando apareceu a oportunidade do livro, eu já tinha poesias em homenagem a eles, os dois. Então, a minha escrita nesse livro é sobre amizade e perdas, né, 2 das poesias. Então, assim, é um sentimento que eu trago de fraternidade, Elga. E nos entrelinhas dos meus versos, aquela coisa assim, se você está com a sua mãe hoje, agradeça, fale que você a ame. Irmãos, amigos, porque você nunca sabe quando vai ser o último dia. E isso eu falo porque eu vivi com esses 2 amigos, né? Um morava em São Paulo já há mais de 10 anos, a gente se falava todo dia, né? E eu não consegui falar muito obrigado para ele. E isso eu trago na poesia, né? Então, assim, o que você me perguntou antes também, aquele grito libertador é isso, né? A gente poder expressar o que nós também não temos a oportunidade de falar para as pessoas. E isso é muito gratificante, ser a primeira drag queen escritora de Mato Grosso, porque nós temos drag queens cantoras, a exemplo de Pablo Vittar, Glória Groover, que estão dominando o mundo, né? Nani People hoje, ela é uma mulher trans, mas ela começou como drag queen no teatro. Rogéria começa como drag queen no teatro. Então, assim, as drag queens, elas estão ao longo da nossa história no Brasil e no mundo, ocupando os lugares de fala. Porém, ainda é muito marginalizado, Elga. Né? E é disso que eu quero falar, Nelly. Nós vamos continuar esse bate-papo. Você fica mais um bloco aqui comigo? Claro. Eu quero que você conte essa parte também, que eu acredito que é importante a gente poder falar para as pessoas o que acontece e a maneira correta, né, como as coisas devem ser vistas. Fica então mais um bloco, Nelly. Então segurem aí um pouquinho, minha gente. Vou chamar um intervalo bem rapidinho, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta hoje com ela, Nelly Winter, com essa pessoa fantástica. Ela realmente tem conteúdo e é disso que a gente gosta. Mas, Nelly, eu já, com pouco tempo que a gente conseguiu bater esse papo, ter essa troca, a gente já consegue identificar a grandeza do seu espírito. Mas eu sei que você passou por uma situação que te tocou muito, né, como ser humano, que você até comentou comigo que foi para a terapia por causa deste momento, que você sofreu preconceito. Você pode contar um pouquinho dessa história pra gente? Claro, Elga. O que acontece, gente? O lançamento do livro Verso, Bardos em Linhas, ele já vinha sendo negociado com uma instituição aqui para o evento acontecer lá desde o início do ano, né? E aí, como de costume, tem toda a burocracia para o evento, porém, a editora não precisa falar o perfil do escritor, né, quem é e tal. Porém, a editora, sabendo de um possível caso de homofobia na instituição, não tínhamos certeza, a editora posicionou, né, essa instituição sobre que no grupo de poetas eu estaria, né, eu como drag queen estaria no evento, presença confirmada. E qual seria a posição
da instituição em relação à minha presença. E aí simplesmente falaram assim, Elga, não, eu não posso liberar, porque a gestão é conservadora e o público que frequenta aqui também é conservador. Nelly, eu sabia da história assim muito por cima, eu estou passada, foi dessa forma? Dessa forma, tanto que quando eu recebo os áudios, né, a não liberação da minha participação no evento, para mim foi um choque, Elga. Por quê? Eu, quanto homem gay, né, numa sociedade machista, conservadora, eu sei me defender, né, porque eu lido com isso desde a minha adolescência. Então, assim, passaria tranquilo. Mas eu, quanto Nelly Winter, drag queen, escritora, eu não soube absorver, sabe? Porque, como eu comentei com você, drag queen, ela não é orientação sexual nem identidade de gênero, né? Que é o caso de uma mulher trans, de uma mulher lésbica, de um homem trans, de um homem gay. Não. Eu posso ser uma drag queen e ser um homem hétero, casado, pai de família. Por quê? A drag queen é uma manifestação artística. E isso que me chocou, né? O que deveria ser o berço da cultura em Mato Grosso, o difusor de culturas, colocando barreira na cultura, né? Então, eu não soube lidar, fui para terapia, fiquei fora de casa por um tempo, fiquei com síndrome do pânico por conta que qualquer coisa, o telefone tocava, pessoa estranha passasse na rua, olhasse para mim, eu já achava que eu estava sendo perseguido, sabe? Então, assim, me abalou. Hoje eu consigo falar com você sem chorar. Mas você está bem mexida, emocionada de verdade. E eu quero até te agradecer por você estar, porque a gente acaba revivendo, né, aquela situação. Você falou algo muito interessante, drag queen é uma manifestação artística. Tem nada a ver com gênero. Mas sabe, Nelly, as pessoas, elas repetem comportamentos e se informam um pouco. Então, assim, antes de julgar, antes de ter alguma opinião, manifestar ou agredir alguém, vai se informar, né? Eu acho, assim, o melhor caminho. E eu fiquei, assim, chocada de uma instituição séria ter esse tipo de atitude. Elga, ainda eu gosto com você, né? Eu gosto de usar o exemplo porque assim, ninguém me conhece, né? Então assim, amigos, pessoas próximas e quem acompanha desde o início a minha carreira. Mas fala assim, gente, uma drag queen, quem é uma drag queen de referência? Paulo Gustavo foi uma drag queen. Ele se caracterizava da Dona Hermínia, ele dava vida a uma personagem. Então, para vocês entenderem o contexto de uma drag queen, é isso. É um ator transformista que dá vida a uma personagem. Isso é drag queen, porque tem o drag king, que é o inverso. É a mulher dando personagem a vida a um personagem homem, masculino, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que é uma manifestação artística. Shakespeare já usava homens vestidos de mulher nas suas peças. Há quantos anos Shakespeare fazia isso? No Oriente, as mulheres não podiam ser artistas, não podiam ir para o teatro. Homens se vestiam de mulher para fazer peças teatrais no Japão, na China. Então, assim, não sou eu que estou começando esse movimento artístico em Mato Grosso. Não sou eu que estou começando no Brasil. Gente, nós temos tantas pessoas fantásticas no país. E, assim, eu me inspiro um pouco em cada uma delas. E a drag queen, ela é simplesmente uma homenagem às mulheres. O meu Chanel, menina, isso aqui faz um sucesso por onde passa. Eu já adorei! Dita moda esse Chanel. Então, assim, eu não quero ser você. Eu não quero ser mulher. Entendeu? Eu quero poder falar, ser ouvida, ser lida quanto artista. Né? E o nosso movimento drag queen no Brasil começa na década de 80, no término da ditadura militar, porém, estávamos em meio de uma pandemia da AIDS e do HIV, porque associavam aos homossexuais. Então, as drag queens vêm para as ruas, para os palcos, falar, não, isso não é nosso, isso é do mundo e nós somos artistas, nós não podemos nos calar. Então, drag queen hoje, né, desde a década de 80, é um ato de resistência, Elga. É um ato de uma manifestação artística para mostrar para a sociedade o que não está sendo visto, o que não está sendo falado. Entendi, viu, minha gente? Eu acredito que vai aguçar muito a curiosidade das pessoas a se informarem melhor, a buscarem informação. Hoje a informação está aí, né, a um toque.
tudo mais fácil, então as pessoas realmente precisam buscar essa informação. Quando que você começou a se montar, Nelly? Elga, eu comecei com 15 anos. Se for pôr na ponta do lápis, tem 22 anos aí, gente. Olha, tá aqui contando tudo aqui. Não faça somas para descobrir a minha idade. Mas assim, foi como eu disse, né? Eu vi uma artista, eu trabalhava em uma produtora de eventos e nós fomos produzir um desfile de moda e tinha uma drag queen que ela faria a abertura e encerramento do evento. E aí eu vi e falei, nossa, que legal, eu quero ser isso. E eu já tinha feito escola de teatro. E aí eu falei, nossa, eu quero. 2 meses depois teria outro desfile e eu falei, eu quero me apresentar, eu quero subir no palco. Mesmo sem saber dublar, sem maquiar, sem nada, gente. E aí essa artista falou assim, não, ensaia uma música que eu te produzo pro palco. Gente, ela não produziu. No camarim, ela começou a se maquiar e falava bem assim, calma que eu vou terminar e eu já vou te ajudar, eu já vou te produzir. Ela subiu pro palco e me deixou. E aí eu aprendi a me virar sozinho desde então. Eu faço minha maquiagem. Eu lembro que nesse dia tinha um rapaz na produção, eu falei, vem cá, você vai me maquiar? Ele, eu não sei, eu te ensino. Como que... Porque eu sabia maquiar os outros, eu não sabia me maquiar. Assim, não saiu nada legal. O povo fala que eu parecia uma índia, só com uma tarja vermelha, assim, de maquiagem, porque o vermelho misturou a sombra, o blush e o batom, então ficou uma tarja. Mas fui, né? Isso em 2001. Enfrentou a situação. Sim. E aí eu fui aprimorando técnicas, tudo, tanto que outro dia, com uma amiga vendo fotos nossa antiga, como que a maquiagem evoluiu, técnicas evoluíram, né? Produtos evoluíram. E a nossa maquiagem de hoje, a nossa produção de hoje, até o nosso discurso de hoje, totalmente diferente do início dos anos 2000, Elga. Olha só. Mas eu fico muito feliz de poder ter esse bate-papo com alguém como você, viu? Uma pessoa que realmente assim tem uma sensibilidade, que sabe muito bem o que é e sabe expressar o que é, viu? Eu acredito que esse livro deve estar mostrando muito mais da sua essência e de verdade eu quero marcar com você uma próxima vez para você contar um pouquinho mais sobre as outras frentes, que eu sei que você tem várias, né, Nelly? Então, gente, é tanta coisa. Eu falo o seguinte, que nós, drag queen, ela vai além do bate-cabelo, né? Porque hoje drag queen teve aí um período dos anos 2000 que era sinônimo de bate-cabelo, tanto que eu não bato. Se eu bater cabelo, gente, eu bato a cara no chão, porque a labirintite, a idade não deixa, eu caio e bato a cara no chão. Mas, Elga, realmente, eu quero trazer, né, quanto drag queen, assuntos ainda tidos como tabus na sociedade. Estou no projeto de escrita de um livro sobre abuso sexual na infância, que eu quero mostrar para pais e professores que o seu filho pode estar sendo abusado dentro de casa ou seu aluno. Porque é algo assim, Elga, a criança, ela não tem o poder de fala, né? Se o seu filho chegar e te contar, mamãe, fulano passou a mão nas minhas partes íntimas. Das duas, uma, ou você vai acreditar e já vai para cima da pessoa, ou você vai falar, meu filho está mentindo. E é o que acontece a maioria das vezes. Então, esse livro é justamente isso. Para quando uma criança chegar, pode ser até um vizinho, né? Chegar e falar, tia, aconteceu isso comigo. Você saber conversar com a criança, saber conduzir a situação e que aquela pessoa seja punida por isso. Olha que interessante, já vamos marcar esse bate-papo, podermos conversar sobre esse assunto, que é um assunto de extrema relevância, de uma forma assim mais direta, né? Eu acredito que a Nelly vai ter uma abordagem diferente. É direta, porém ela está suavizada porque é um romance. Entendi. Então eu trago um formato de romance, até porque para professores poderem trabalhar em sala de aula com adolescentes, e é exatamente isso, uma linguagem simples, né? Para quem lê, se identificar. Elga, no processo de escrita, antes de começar, eu entrevistei mais de 50 pessoas próximas. 90% dessas pessoas foram abusadas na infância.
Gente, já estou mega curiosa, já quero que a Nelly já guarde um pouquinho de informação para deixar todo mundo tão curioso quanto eu. Vamos marcar esse bate-papo, então, sobre esse livro? Claro, vamos. Então, já vai sair com data marcada daqui, minha gente. Nelly, muito obrigada por esse bate-papo, por ter a confiança de vir até o nosso programa, falar um pouquinho do seu trabalho e um pouco de você. Já vamos marcar a data para o nosso próximo bate-papo lá em nosso estúdio. E obrigada mesmo, de verdade, foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco dessa arte, gente, que é formada por blushes, pincéis e batons. Eu falo que é muito além de um homem de peruca, né? Que não é fácil. Há pouco eu estava falando do meu salto aqui. Então, assim, é um conjunto, né? O conjunto da obra. E você abrir esse espaço no seu programa para uma drag queen, né? Mato-grossense, tá falando a sua arte é muito gratificante. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração essa oportunidade. E, ó, já vamos deixar marcada aqui a próxima entrevista, hein, gente? Já peguei a Nelly aqui no nosso bate-papo, prometendo para todos vocês. Nelly, até a próxima. Até a próxima, gente. Beijos. E o Elgui, você só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Vamos dar uma paradinha e voltamos lá em nosso estúdio.